esses 3 crimes, a gente segue acompanhando esse caso bárbaro, esse caso lamentável, muito triste que aconteceu aqui no Distrito Federal, e a gente vai atualizando você, ouvinte, aqui da Nova Brasil FM. Agora, 8h16, vamos de coluna. Quinta-feira, você já sabe, é dia de Empreende Brasília com a Rev Gestão de Pessoas. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Rev Gestão de Pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. E hoje aqui no Empreende Brasília a gente confere trechos de mais um episódio do RevCast, o podcast da Rev Gestão de Pessoas, que vem trazendo para o empreendedor aqui de Brasília temas muito pertinentes, importantes para você e também discussões valiosas para o mundo corporativo. A Carol Borges entrevista nesse episódio o Vinícius Postai, fundador e CEO da Moai, a maior rede de empresários de empresas privadas do Distrito Federal, com mais de 700 empreendedores dos mais diversos segmentos reunidos e 15 bilhões de faturamento somados. A gente começa agora conferindo um trechinho desse papo. Mas você respira empreendedorismo não só pelo fato de começar a empreender cedo, mas porque você vive, né, muito essa esfera, né, essa atmosfera do empreendedorismo dentro do negócio. O negócio tem a ver com isso. O empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil, vem crescendo em Brasília, só que existem mitos, né, dentro da questão do empreender. Eu tenho algumas perguntas para trazer para você. Assim, que mitos são esses? Né, o que as pessoas talvez acreditem em torno do empreendedorismo que não é real? O empreender é para todo mundo, e o que leva esses empreendimentos a fechar tão rápido nesses primeiros anos de existência? Perfeito. Olha, acho que um dos principais mitos é que empreender é glamour e liberdade. Não é, eu desconheço, eu conheço empresa e olha que hoje um dos meus papéis como líder na Moai é participar de redes maiores do que a nossa. Então hoje eu participo de redes que beiram 1 trilhão de as empresas faturam 400, 1 bi, 5 bi. E é muito raro você achar o empreendedor que está nômade digital, morando em Bali, sem precisar trabalhar. Tipo, é muito raro. Só que é o que é vendido, né? Esse glamour, o status, a liberdade. Leva muito tempo para você conseguir construir. E mesmo assim, na maior parte das vezes, o empreendedor nunca sai da operação do negócio. Ele pode ter posições mais estratégicas, não está no operacional, mas é importante. Então, você não trabalha menos, você trabalha mais. Você tem um nível de responsabilidade gigantesco. Então, acho que uma das principais habilidades do empreendedor, ela não é técnica, é inteligência emocional. Porque você vai passar por uma montanha russa de decisões erradas, de mudanças de cenários. Costumo dizer que nós vivemos num país que é o único país do universo que desafia as leis da física. Porque a lei da física diz, olha, o tempo não volta. Não sei que você vá para Einstein lá na teoria da relatividade, mas de modo geral o tempo não volta. No Brasil ele volta. Chega alguém e fala, olha, de acordo com o cenário catastrófico brasileiro, nós vamos te dar uma isenção fiscal de 5 anos. Uhum. E o empresário olha e fala, nossa, com essa isenção eu vou contratar gente, eu vou reformar meu escritório, eu vou comprar umas paradas, eu vou pegar um equipamento. Aí passa 2 anos, o cara fala, não, mudei de ideia, tô voltando atrás, a partir de daqui 15 dias vocês têm que me pagar. Mudou completamente o cenário, cara. Voltou uma decisão. Então, isso exige muita inteligência emocional e uma habilidade inata, e acho que isso é o que eu vejo muito no Brasil, porque no Brasil a grande parte dos empreendedores, eles são empreendedores por necessidade. Sim. Então isso forma uma rede de empreendedores que são mais técnicos do que líderes. E empreender é muito menos sobre o produto que você vende, é sobre o problema que você resolve e como. Então, na verdade, seu trabalho é liderar, fazer processo, melhorar produto, mas não é. E aí você tem o cara que é técnico. Eu sou ótimo em marketing, eu vou abrir uma agência de marketing. Sou um ótimo arquiteto, eu vou abrir uma empresa. É o que a gente mais escuta, né? É o que você vê. Eu sou advogado e eu vou abrir uma empresa, mas no momento que você virou empreendedor, as suas responsabilidades são totalmente diferentes. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para risco, você tem que entender de tributário, você tem que... Por isso é tão complexo, por isso é tão dinâmico. E pensa, né? Porque vamos pegar o setor de saúde, que é um
que é muito nítido isso. Porque o cara passa 11 anos estudando para ele começar a carreira. Sim. Ele não teve tempo de entender como funciona empreendedorismo. Então ele entra faturando muito, mas com um nível de maturidade empresarial ainda muito baixo, com um nível de técnica e de visibilidade de faturamento alto. Como que eu acelero isso? É muito... Aí entra uma comunidade. Cara, como é que você resolve isso? Quem que faz? Pô, fala com a Carol que ela resolve isso. Pô, fala com o fulano que ele já atende outras clientes. E aí você ganha essa velocidade por meio desse ecossistema, sabe? Você, ouvinte, está aí ouvindo trechos do Heavy Podcast, o podcast da Heavy Gestão de Pessoas. Nesse segundo bloco agora, a Carol perguntou para o Vinícius Postai, que é CEO da Moai, quais são os desafios mais comuns que os líderes enfrentam, né, ao chegar nessa rede. A gente vai ouvir. De forma prática, o que são os principais desafios que os empreendedores costumam chegar na Moai com eles na mesa? O que é, de forma prática, o que é mais comum de desafio para esses empreendedores que estão chegando? A grande maioria é o que eu chamo de, que é o coração da empresa, que é vendas. E faz parte até da história que a gente acabou de falar. Eu sou um técnico, eu entendo do meu produto. Embalar esse produto e criar a forma como eu levo isso para o mercado é diferente. Se eu tenho uma visão muito técnica, às vezes eu olho para o produto de uma forma que não é o que o mercado quer, ou não é o canal exato. E vendas, ela é o coração da empresa. Você começa por ali. Eu costumo dizer, tem um livro também muito legal, ele não tem tradução para português, mas chama Ready, Fire, Aim. Preparar, apontar e atirar em inglês. E ele fala assim, olha, até 5 milhões de dólares de faturamento, se vamos jogar para a realidade do Brasil, até 2 milhões de reais por ano de faturamento, a empresa deveria ser monoproduto e o foco principal ser vendas. Então, nada é mais importante do que vender nesse momento de sobrevivência. Só que o empresário demora. Então, normalmente, você tem o canal de venda torto, o formato de venda torto, a equipe comercial é torta, o empreendedor é o principal vendedor, ele não forma. E é uma área extremamente desafiadora, porque é talvez a área que mais exige liderança e presença. A quantidade de ritual, de cultura organizacional que uma área comercial tem, ela na Moai, por exemplo, tem ritual todo santo dia. Sim, deles, ritual, né? De revisão, é ritual de treinamento diário. É uma área chata, o cara tem que ligar o dia inteiro, então você tem que manter esse cara funcionar animado. Aí você tem que ter um bom plano de carreira para você não ter um turnover alto. Então, a grande maioria chega, Vini, eu quero crescer. Por que eu não estou crescendo? Porque eu não consigo vender. E não tá fácil, né? Eu falo, achar vendedor hoje não é fácil. As pessoas acham que vão achar pessoas preparadas e que talvez com uma pessoa muito júnior vai conseguir fazer virar a roda. A gente sabe que não é assim, né? Dentro do nosso pilar de seleção, a gente seleciona muito para a área comercial, mas as empresas precisam entender que realmente esse é um processo vital da empresa. Sim. Nenhuma empresa consegue sobreviver sem venda, até consegue sobreviver sem outras coisas, mas sem vender não tem como. E é um processo que tem processo, né? É uma área que exige processo. Então, não é só a lábia, não é só o envolver, convencer, não é só isso, né? Sim. Então, vocês vêm batendo muito nessa tecla também com os eventos, com as pessoas que vocês vêm trazendo para estar à frente da comunidade nesse sentido. Total. E eu vejo que, por exemplo, o papel do RH, ele tem algo crucial que é falar assim, essa pessoa tem o perfil e o fit cultural que essa empresa precisa. E aí a empresa, ela precisa entender, ainda mais se tratando do Brasil, de como é o nosso sistema educacional e tudo, a empresa ela tem que se tornar uma escola. Então você precisa ter processos para você conseguir pegar qualquer pessoa e fazer com que ela siga um processo e entregue um resultado, mas você precisa ter uma capacidade muito alta de formar pessoas. E entender que o mercado comercial, por exemplo, está difícil. Então vai ser muito comum, às vezes, eu formar alguém, essa pessoa sai e vai para um concorrente. Eu formo alguém, essa pessoa... E aí você tem que olhar e falar, puta, cara, não aguento mais, essa pessoa ficou aqui 2 anos, eu fiz plano de carreira, eu fiz tudo, e ela saiu e foi abrir a própria empresa. Ela saiu e foi trabalhar no concorrente, ela saiu e Sim. queria trabalhar menos, ou só quer trabalhar de home office. É extremamente complexo. E aí o empresário tem que ficar em paz com isso e contar as histórias dele. Gostou do papo? Quer conferir na íntegra? A Carol conversou com Vinícius Postai, CEO da Moai. O episódio completo está saindo do forno hoje mesmo. É só você seguir a Heavy Gestão de Pessoas, o canal da Heavy no YouTube, que você confere a íntegra desse bate-papo por lá.
Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Jornal Nova Brasil.